Olá, o Giro da Semana começou. Veja alguns destaques da edição de hoje. Chuvas fortes causam transtornos e prejuízos em Feira de Santana. Aumento de casos de dengue chamam a atenção. Reajuste no ICMS vai deixar produtos e serviços mais caros. Gibiteca aqui em Feira de Santana incentiva a leitura através dos quadrinhos. Locutores ajudam a manter o comércio de feira pulsante. E ainda, dia de Iemanjá é celebrado como manda a tradição. É a partir de agora, no seu Giro da Semana. Boa tarde, a gente começa a edição de hoje falando sobre as fortes chuvas que caíram aqui em Feira de Santana nos últimos dias. Em menos de 24 horas, o município registrou 145 milímetros de chuvas. Isso ocorre na cidade a cada 50 anos e foi considerado raro. As fortes chuvas que caíram aqui em Feira de Santana deixaram vários pontos da cidade alagados. No bairro Panorama, essa igreja foi invadida pela água. Na Mangabeira, a rua Tupinambás ficou alagada. De acordo com a Defesa Civil, entre sexta-feira e sábado foram registrados 125 milímetros de chuva aqui no município. O Comitê de Gerenciamento de Crise se reuniu na Prefeitura Municipal para avaliar as ações realizadas para minimizar os impactos das fortes chuvas. As famílias estão solicitando justamente a questão de limpeza de ruas, de calçadas, de terrenos. Estão solicitando também colchões, mas a principal solicitação que entrou no plantão social da Ciência Social de ontem até agora é a alimentação, é o fornecimento de cesta básica. O Corpo de Bombeiros também participou da reunião. Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima fatal. É só pessoas isoladas por conta dos alagamentos. E o pico de atendimento foi no sábado, né? Aquela chuva que durou durante a noite. Tivemos os chamados e dividimos nossas equipes, né? A equipe que nós temos em carros menores, picape, para a gente poder atender o máximo das solicitações. A região do Tomba foi a região que a gente mais teve solicitações no 56. Outras regiões também, mas a região daqui do Tomba foi a que mais teve solicitações. O superintendente municipal de operações e manutenção da Soma, João Vianney, informou os principais locais que precisam e já estão passando por intervenções. Nós temos uma condição mais crítica em áreas de impacto de macrodrenagem, próximas a algumas lagoas. Por exemplo, a região da Mangabeira, Parque P, tem uma influência muito forte da Lagoa do Chico Maia. Nós temos a condição da Lagoa do Prato Raso, então nós temos a Baraúna aqui. Qualquer condição de chuva, ela tem uma condição de alagamento pela dificuldade de escoamento das suas águas. Campo Limpo, que nós temos a intervenção tanto para a bacia do Pojuca quanto para a bacia do Subaé. A gente está fazendo hoje a limpeza dos bueiros, aspiração dessas estruturas que ficaram entupidas com relação à quantidade de lixo que às vezes apareceu por lá também, ou da quantidade de areia. Portanto, a gente precisa melhorar sim a nossa drenagem urbana de Feira de Santana. Mais de 200 mil casos de dengue foram registrados no Brasil somente no mês de janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas. Aqui em Feira de Santana, se comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 26%. Os cuidados com o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, precisam ser redobrados neste período para reduzir o número de casos da doença. Evitar água parada e receber os agentes de endemias são apenas algumas formas de prevenção. Este infectologista alerta que existem 4 sorotipos da dengue circulando no país. É importante ressaltar que os 4 tipos, eles causam a mesma doença, podem causar o mesmo tipo de complicação, os mesmos sintomas e têm o mesmo tratamento. A questão é que o corpo consegue desenvolver defesas dos anticorpos contra cada tipo de dengue que a gente teve. Então, eu tive dengue uma vez, por o serotipo 1, eu tenho imunidade contra o tipo 1. Eu posso pegar dengue uma segunda, uma terceira e uma quarta vez, se eu for exposto a os vírus diferentes. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, o número de casos de dengue no Brasil pode chegar a 5 milhões este ano.
O Ministério também divulgou um dado preocupante. Apenas nas primeiras semanas de 2024, o país já notificou um acumulado de 217.841 casos prováveis da doença. Também foram divulgados dados sobre a chikungunya no Brasil. O Ministério contabilizou 12.838 possíveis casos neste ano. 3 mortes pela doença foram confirmadas e 11 estão em investigação. Aqui em Feira de Santana, novas estratégias têm sido adotadas para o combate ao mosquito. De início, a gente está usando a estratificação de risco, que é uma técnica com a ajuda do computador, de alguns programas, onde a gente coloca as notificações dos últimos 6 anos, em média, de 6 a 10 anos, e a gente consegue ver quais são os bairros que vem frequentemente tendo notificações, Como também a gente utiliza armadilhas, que são ovitrampas, para colocar nessas áreas onde você tem um aumento de casos, onde faz a captura dos ovos da fêmea, e aí a gente consegue fazer uma avaliação. Este ano, o município notificou 53 casos de dengue entre os dias 1º e 29 de janeiro. Deste total, 7 apresentaram sinais de alarme. Nenhum óbito foi registrado. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 42 casos. O Grupo Gay da Bahia divulgou um levantamento com a quantidade de crimes de homicídio contra pessoas LGBTQIAPN+, no Brasil. O relatório revela que o país registrou 257 mortes violentas em 2023. A Bahia é o 4º estado com o maior número de mortes. Preocupação, medo e revolta são sentimentos comuns entre pessoas LGBTQIAPN+, alvos da violência física, verbal e psicológica. Eu fui até um bar na Artêmia e, ao chegar lá, já recebi vários estranhos, já entrando no banheiro, pegaram pelo meu braço. Você não tá vendo a placa? Eu tô. Só que eu beiro masculino, eu falei, eu sei. Você tá entendendo aí por quê? Isso não é pra você. Eu falei, é pra que use sim. Então, tive que chamar a gerência, mas é todo aquele constrangimento. Dados divulgados pelo Grupo Gay da Bahia apontam que em 2023 foram registradas 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+, no Brasil. O levantamento também mostrou que a Bahia ocupa a 4ª posição no ranking. 22 mortes foram registradas. No levantamento, o Brasil também foi apontado como o país mais homotransfóbico do mundo. Um dia, em uma entrevista de trabalho, eu era apta para aquele cargo. Cheguei lá, mostrei o meu currículo e quando viram que não era uma pessoa com a identidade de gênero qual estava no currículo, eles disseram que se eu me encaixasse, se eu cortasse cabelo, se eu vestisse igual um homem, que eu estava apta àquela vaga. Mas por isso não estava mais apto para aquela vaga por conta da minha identidade de gênero. Aqui em Feira de Santana, o coletivo Grupo Respeito e União pela Diversidade, GRUD, desenvolve ações voltadas para a comunidade LGBTQIAPN+, com o objetivo de promover discussões e acolher pessoas vítimas de violências ligadas à sexualidade ou gênero. O GRUD ele surge com o objetivo de unificar essas pautas de minorias, como vamos pensar a questão das pessoas trans, das pessoas LGBTQIAPN+, no geral, mas também de pessoas pretas, de pessoas que estão em ocupação, das próprias tidas como periferias da cidade, O preconceito, que acontece diante das pessoas trans é algo muito velado, e acontece muito de forma meio que subliminar. E as pessoas não têm um diálogo sobre isso, não existe um diálogo, um consenso sobre isso dentro da sociedade. Em 2023, o grupo recebeu pelo menos 10 denúncias de LGBTQIAPN+ fobia. Tem um canal no Instagram do GRUD e também temos o WhatsApp. Normalmente as pessoas já conhecem alguém, algum integrante do GRUD. E aí a gente recebe essas denúncias através dos contatos mais próximos. Ano passado, o coletivo realizou diversas ações voltadas para a comunidade LGBTQIAPN+, e já planeja as ações futuras para este ano. A gente pensar, por exemplo, todas as datas que a gente tem de visibilidade, de defesa de minorias, feriados nacionais também algumas, mas também ações pontuais do grupo,
O ICMS, imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias e serviços, vai aumentar. Isso gera impacto no preço de produtos muito usados no dia a dia. Gasolina, diesel e o botijão de gás, por exemplo, vão ficar mais caros. Ele está sempre lá, na nota fiscal e embutido no valor total da compra. O Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS, é a principal fonte de arrecadação de renda dos estados brasileiros. Aqui na Bahia, a alíquota do ICMS é de 19%, mas passará para 20,5% a partir do dia 7 de fevereiro. Produtos como gasolina, diesel e gás de cozinha serão os mais afetados por essa mudança. Para quem trabalha como motorista de aplicativo, esse aumento é preocupante. Rapaz, vai impactar bastante, na gente, Todo dia R$1, R$2, R$3 a mais, aí na semana já vai dando um valor a mais. Quando chega no final do mês, já impacta bastante. Para este empresário, o cenário não é diferente. Impacta geral, Porque tudo depende de combustível, transporte, para todo lugar que a gente vai usa combustível, então vai impactar bastante. Os preços dos alimentos, como feijão, arroz e serviços como água e luz, também serão afetados. Um problema para André, que produz pães artesanais há 2 anos. Ele gasta uns 3 botijões de gás por mês. Tentou economizar e investiu no forno elétrico, mas essa alternativa não será suficiente para manter o mesmo preço do produto. Vai ter que repassar o preço para o consumidor final, não tem para onde correr. Porque, lógico, impacta toda a cadeia de insumos. Lógico, você vai precisar do insumo que vem de lá, de longe para cá, então vai impactar. Se o diesel, e os demais insumos aumenta tudo. Esta economista explica os principais impactos causados pelo aumento do imposto. Afeta a população porque o nosso salário mínimo praticado no país ele já é muito achatado, ele é muito baixo. Então, qualquer R$10 na renda de uma família de 4 membros, por exemplo, que tem essa renda mínima, R$10 já faz muita diferença, já gera um impacto. Aquelas famílias mais numerosas que utilizam mais de um botijão por mês, o impacto é maior. No empresário, ele precisa repassar esse custo para o consumidor final, do contrário, ele vai incorrer em prejuízo no seu negócio e acaba descontinuando a sua empresa por inviabilidade econômica. Como qualquer valor a mais pesa no bolso do consumidor, vale seguir algumas dicas para tentar diminuir o impacto. Vai fazer o alimento, vai preparar o alimento, prepare todo de uma só vez. Se possível, elimine os focos de ar natural, porque ele acaba consumindo mais. Evitar desperdício, preparou o alimento, fez o cozimento, desliga logo, não esquece a panela no fogo e finalmente, o planejamento dos nossos gastos, de um modo geral, não só do gás de cozinha, a palavra, William, é planejamento. Agora você acompanha outras notícias que foram destaque. Teve retorno dos trabalhos da Câmara de Vereadores, inauguração de escola no Asa Branca e comemoração dos 32 anos do Hospital da Mulher e conscientização sobre a hanseníase. A ação de rastreio da doença foi realizada no Centro de Saúde Especializado Dr. Leone Coelho Leda, o CSE, aqui de Feira de Santana. Por lá foram oferecidos testes rápidos, avaliação de manchas, teste de sensibilidade e acompanhamento com a equipe multiprofissional. O objetivo foi diagnosticar casos de hanseníase e orientar a população sobre a doença. A Câmara de Vereadores de Feira de Santana retomou os trabalhos legislativos. A sessão especial foi realizada no auditório do Centro de Cultura Amélio Amorim, por causa da reforma no prédio da Câmara. Ao final da sessão, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem ao professor Jorge Cazumbá, que morreu no último dia 21 de janeiro. No bairro Asa Branca foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil Terezinha Pereira Pitombo. A unidade de ensino vai atender a 190 crianças entre 2 e 5 anos e funcionará em tempo integral. Durante a inauguração do centro, também foi lançado o programa Educação Integral em Tempo Integral. 7 escolas municipais aqui de Feira de Santana já fazem parte deste programa. As atividades nas unidades de tempo integral começam às 7h30 da manhã e são encerradas às 4h45 da tarde.
O Hospital da Mulher, aqui de Feira de Santana, celebrou 32 anos de existência. A unidade é o primeiro hospital público municipal materno-infantil de Feira e atende a pacientes de mais de 70 municípios baianos. Em 2024, a expectativa é que sejam investidos mais de 5 milhões de reais em obras, ampliações e aquisição de equipamentos. Agora, Maria Rita Moreira traz outros destaques. Boa tarde, Rafa. Uma ótima tarde para você que acompanha o Giro da Semana. Então, pessoas que tiveram a casa invadida pela água da chuva devem procurar atendimento se apresentar febre, dor de cabeça ou dores no corpo. Essa orientação é da Secretaria de Saúde aqui de Feira de Santana para prevenir a leptospirose, doença causada pela urina do rato. Agora, olha só que massa! A segunda princesa da micareta de Feira de 2023 foi eleita a rainha do Carnaval de Salvador deste ano. Naira Neri tem 25 anos, trabalha como representante comercial e mora aqui em Feira de Santana. O concurso teve 12 finalistas e o tema foi baianidade. Elas participaram de desfile e os critérios foram beleza, carisma e desenvoltura. Rafa, é com você aí do estúdio. Obrigado, Maria. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta você vai conferir. Gibitec incentiva a leitura através das histórias em quadrinhos. Locutores ajudam a manter o comércio de feira pulsante. E vai ver também, feirenses mantêm tradição de entregar presentes à Rainha do Mar. O seu Giro da Semana volta já já. Uma pesquisa mostrou que mais de 90% das mães brasileiras vivenciam esgotamento mental. Isso é gerado por causa da sobrecarga, já que elas trabalham dentro e fora de casa. Aqui na casa de Renata, a rotina é quase sempre a mesma. Põe o café das crianças, arruma a filha mais velha para a escola e segue para o trabalho. Mãe das pequenas Júlia e Helena, a fisioterapeuta divide o tempo entre a família e os atendimentos. Júlia vai para a escola, então ela tem que acordar cedo, tomar café da manhã, se arruma e o pai sempre leva ela para a escola. Mas aí eu geralmente faço café da manhã porque a moça que me ajuda aqui chega depois que essa rotina já aconteceu. Mesmo com a rede de apoio, Renata conta que a maternidade não é uma tarefa fácil. As demandas do dia a dia aumentam o estresse, o sentimento de culpa e preocupação. A gente fica muito tensa, muito preocupada, muito estressada, não consegue render bem no trabalho, não consegue render bem com os outros filhos. Então, eu falo sempre que o coração da mãe tem que estar preparado. Mas é graças ao trabalho de fisioterapeuta que Renata encontra apoio e também acolhe outras mães. Às vezes tem outra profissional atendendo e duas mães sendo atendidas e uma tá cochilando e fala, gente, essa noite foi péssima, e a outra, minha noite também foi horrível, meu bebê acordou 3 vezes na noite. Dados da pesquisa De Mãe em Mãe, com foco na saúde mental das mães brasileiras, aponta que 97% das mulheres se sentem sobrecarregadas quase todos os dias da semana e 94% dizem que já estão desgastadas. Essa psicanalista conta quais são as consequências da sobrecarga para as mães a longo prazo. Todo tipo de sintoma, característica psicológica desse processo, tanto da maternidade, da sobrecarga, ou do próprio processo do puerpério, que é da mulher que vive, o pós-parto, às vezes ele é um pouco negligenciado, romantizado e, consequentemente, a longo prazo, um desenvolvimento sim, de um transtorno mental, seja uma depressão, crise de ansiedade. Tudo que a gente pode falar a respeito de saúde e que envolva atividade física, terapia, a própria rede de apoio, questões contextuais também, familiares, a gente sabe que envolve muito no surgimento também de sofrimento psíquico, de sofrimento emocional. Então, assim, nesse caso, ver essa visão mais generalizada, sabe? Para que a mulher possa ter um cuidado realmente especializado e integrado em diversas áreas. A Hemoba lançou uma campanha de doação de sangue para o período do Carnaval. O objetivo é conscientizar e mobilizar doadores durante a folia. A demanda por sangue aumenta, mas o número de voluntários não acompanha essa necessidade. A alegria do Carnaval está no nosso sangue. Essa é a atual campanha da Hemoba para garantir um bom estoque de bolsas de sangue durante a festa. A gente sabe que o Carnaval ele é marcado por viagens, comemorações, aumenta o uso de bebida alcoólica. Então, com isso, há um aumento nas transfusões de sangue. E aumentando as transfusões de sangue, há um déficit de doações.
entendeu? Então as pessoas já começam a dar uma diminuída desde o período de dezembro, quando começou as festividades. Há 10 anos, a solidariedade de rock ajuda a salvar vidas. Eu vi uma campanha na televisão e que a gente doar, então é doando uma vida que a gente está doando, né? Então eu resolvi aí sempre doar agora. Pedro e Raimunda vieram doar para ajudar um conhecido, mas pretendem repetir esse ato de solidariedade mais vezes. É muito importante porque a gente está ajudando o próximo, né? E desde quando a gente ajuda o próximo, as coisas de benefício vêm para todos, né? É muito importante doar sangue, sangue é vida. Então você vai vir doar mais vezes? Venho sim, toda vez que eu tenho a oportunidade de vir, eu venho. Para doar sangue, o candidato precisa estar em boas condições de saúde e cumprir com alguns critérios. Ter idade entre 16 e 69 anos, certo? Sendo que 16 e 17 precisa estar acompanhado com o responsável legal, né? Estar alimentado, né? Ter dormido pelo menos nas últimas 24 horas, 6 horas. Não fazer uso de bebida alcoólica nas 12 horas que antecede e sem gripe, sem nenhuma doença. Durante a folia, a Hemoba vai funcionar em horário normal e fechará apenas na terça-feira por causa do feriado. Sabia que aqui em Feira de Santana tem uma gibiteca? O local é um espaço dedicado a incentivar a leitura de revistas em quadrinhos e conta com mais de 700 exemplares. As histórias em quadrinhos são narrativas compostas por desenhos e textos, e no Brasil teve suas primeiras publicações em meados do século XIX. Essa prateleira é composta por exemplares de diversas editoras, entre elas a Marvel, DC, Tex e Turma da Mônica. Quem gosta de passar o tempo aqui é a Caroline, que consome HQs desde pequenininha. No segundo ano do fundamental, eu vi que eu precisava me motivar mais, ter mais conhecimento. Então, para isso, eu falei, eu vou começar a ler. E a partir desse momento, eu comecei a ler gibis, né, como o da Turminha da Mônica, livros de poesias, né? Estamos em uma gibiteca, considerada a primeira de Feira de Santana. O espaço foi montado em um centro juvenil de ciências e cultura e conta com cerca de 700 gibis, de vários gêneros. Os HQs aqui da Gigateca foram doados por Lucas Pimenta, historiador e colecionador de quadrinhos. Mas antes de fazer as doações, Lucas fez apenas um pedido, que a instituição homenageasse Antônio Cedrais, um dos maiores quadrinistas reconhecidos nacionalmente por conta da sua obra A Turma do Chachado. Por aqui, quem monta as regras de funcionamento são os próprios estudantes. Suelen é uma das alunas que está à frente da organização do espaço. Junto com uma amiga minha, que a gente organizou tudo, a gente pegou todos os livros, colocou numa planilha organizado para tudo ter selecionado, a gente organizou aqui, sempre está limpando, arrumando, organizando tudo. Para o vice-diretor da instituição, a literatura em quadrinhos funciona como porta de entrada para outros gêneros literários. Tem bastante gente que acha que os quadrinhos são uma leitura menor, que são uma leitura menos importante. Não são. Quadrinhos podem ser leituras bastante complexas, bastante profundas e podem também ser um gênero que adapta outras histórias de um formato mais palatável para que mais gente tenha contato com essas histórias. Você vai conhecer agora algumas vozes que não apenas animam as ruas de Feira de Santana, mas também desempenham um papel essencial para manter o comércio da cidade pulsante: os locutores. Quem anda pelo centro da cidade, com certeza já se deparou com estes profissionais. É isso aí, Feira de Santana, chega pra cá, você também vem pra loja, aqui tudo com até 70% de desconto. Aqui também você encontra aqui taças, copos, xícaras, talheres, alumínio, também tem uma grande variedade que acaba de chegar. O comércio de Feira de Santana é dinâmico e atrai clientes de toda a região. Com tanta variedade de lojas, é preciso criar estratégias para chamar a atenção de quem passa. E é por isso que algumas lojas apostam no trabalho dos locutores para atrair a atenção da clientela. Porque a gente não está sabendo, né, que está uma promoção, aí de repente a gente vai passando, vê ela gritando, tem uma promoção, aí a gente já encosta, já olha. Se gostar, a gente compra, se não...
Renan já exerce a função há 14 anos e explica o que precisa para se destacar no mercado. Carisma com a galera, intimidade com a galera, não ter vergonha, entendeu? Chamar o povo mesmo, chamar a galera. Já Valnei trabalha com locução variada, em bancadas de rádio, carros de som e frente de lojas. Nós somos o primeiro contato quando a pessoa chega para comprar através de uma promoção, através de um entretenimento, a chamada na loja, através de um produto que de repente a pessoa está passando e de repente não lembra daquele produto que ia comprar devido à correria e de repente a gente anunciando, a pessoa vai lá, estou precisando daquele produto aqui, entra para a loja e lá conversa com o vendedor e a venda é efetuada. Estava precisando de comprar uma roupa, uma blusa, e aí ele de repente falou, ali tem, aí eu fui lá, entrei e comprei. Aí eu gostei. Por onde passa, ela chama a atenção, mas esse é o objetivo. Misla se veste de Mulher Maravilha. É uma forma de reinventar a profissão. Eu sou formada em artes cênicas, então é mais fácil para mim estar lidando com o público, com a fantasia, sempre brincando, convidando. Sempre tem aquelas brincadeiras. Alô, Dona Maria, você, João, vem cá. E para além do visual, o cuidado com a voz é importante para aguentar a rotina. Quais são as técnicas utilizadas assim para manter a voz intacta? Gargarejo, cepacol, limão, água o tempo todo, porque senão você fica com a voz rouca. São vários os segmentos que contratam os locutores. Esta comerciante, por exemplo, não abre mão do serviço. O locutor, além de chamar a atenção dos clientes, por estar no microfone ali falando, né? Ele também chama a atenção falando sobre as promoções, novidades que as lojas têm para poder vender. Tem o menor preço da cidade, viu? Chegue pra loja, vem pra moda, muita promoção de vestido, de blusas. Todo dia 2 de fevereiro, muitos feirenses já têm o destino certo, a praia do Rio Vermelho, em Salvador. Neste dia, acontece a tradicional festa em homenagem a Iemanjá. Os preparativos para as homenagens a Iemanjá, divindade das religiões de matriz africana e protetora dos marinheiros, começam dias antes da festa. O grupo do Centro Umbandista Casa de Aiocá, liderado pela Mãe Cida, se organiza todos os anos para reverenciar a orixá. É a nossa festa, né? É a festa de nossa mãe. Então, os preparativos já começaram, na verdade, bem antes. Hoje, para a gente, já é festa. Há 27 anos, os filhos de Santo do Centro participam das homenagens na Praia do Rio Vermelho, em Salvador. A excursão é dividida em 2 grupos. Flores, perfumes e outros presentes são levados para oferecer àquela que é considerada Rainha das Águas. O primeiro grupo que vai, chega na areia, reverencia Exu, marca local, decora a tenda, e o outro grupo que vai amanhã. Entendeu? E aí a gente faz a procissão da igreja de Santana até a areia, levando a imagem, chegando lá começa a festa. Kleber é um dos organizadores da viagem, o que para ele é motivo de fé e muita gratidão. Tudo que nós alcançamos em termos de graça, de abrir os caminhos e de libertar e entender qual é o nosso papel aqui na Terra. Depois de enfeitada, a imagem de Iemanjá embarca rumo ao local da festa, junto aos mais de 40 devotos. Ao chegarem à capital baiana, os adeptos se reúnem na casa de Iemanjá, na orla do Rio Vermelho. Em seguida, saem em procissão até uma tenda, onde são feitos alguns rituais e, finalmente, as oferendas e os pedidos são entregues ao mar. O Giro da Semana fica por aqui. Uma excelente tarde para você.